professor Diego do Fusão. Beleza? Veremos hoje sobre logística de produção. Professor Diego França do Fusão, veremos logística de produção. Até rimou, né? Muito bem. Falar para você hoje sobre produtos e serviços. Já ouviu falar? Nossos produtos e serviços aqui da nossa empresa oferecem para o cliente o que há de melhor no mercado. Já viu isso, né? Então, vamos ver sobre isso aí. Trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Veremos não só isso, como várias outras coisas, certo? É uma aula bem cheia de detalhes. E é importante que você também assista não só a aula, como também leia o conteúdo. Se você ficar fazendo... Vamos supor, você assiste a aula, beleza, entendi. Se você não lê o conteúdo, você vai entender, mas vai ficar faltando alguma coisa. Da mesma forma, se você simplesmente só lê a aula e não pega a explicação do professor, ok? Então é importantíssimo que você acompanhe todo esse processo aí para que você possa entender melhor e ficar tudo mais fácil para você, certo? Qualquer dúvida é só você me chamar aqui no privado, certo? Professor França, para não confundir. Então vamos lá, falar sobre logística de produção, produtos e serviços. E aí, o que você acha? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que são diferentes? Você acha que um tá ligado ao outro, um tá relacionado com o outro? Ou nada a ver? É só começar a dar aula com meu telefone, fica uma beleza. Meu telefone começa a me ligar, começa a ter notificação do WhatsApp, a cair. Tá vendo? Acabei de falar. A cachorra aqui começa a latir. Enfim, é impressionante. É só pegar e gravar a aula que dá um monte de confusão. Mas enfim, essas coisas acontecem ao vivo. É assim mesmo, ao vivo para mim e não para você gravado, certo? Então vamos lá. Produtos e serviços, trabalho, matéria-prima, ó, tô falando para você, e instrumentos de produção que são importantes para que um possa complementar o outro. Você vai ver e vai entender com certeza. E os modos de produção, não só isso, como muito mais. Beleza? Então, vem comigo para você aprender. Logística de produção é o seguinte: administração dos materiais. Por exemplo, olha só, é impressionante, não consigo dar uma aula em paz nunca. O que acontece? Você tem que administrar o material. O que é administrar? Administrar é você controlar, você saber quanto que você pode ficar, quanto que você tem que ter em estoque, certo? Então vamos dar uma lida bem rapidinha, um breve resumo. Mão de obra, ou seja, tem que ter bons funcionários na sua loja para trabalhar. Você não pode trabalhar com qualquer pessoa, com pessoa despreparada, senão como é que fica? Quando você for, vamos supor, você vai ser atendido por um vendedor, por uma pessoa da loja, você pergunta isso aqui, peraí, isso aí eu não sei, deixa eu ver o preço. E esse negócio aqui, eu não sei, deixa eu abrir aqui o manual, olha só, né? Você vai ficar tiririca da vida não só com aquele funcionário, como você não vai falar mal do funcionário ou só do funcionário. Você vai falar mal da loja. Então a loja tem um nome a zelar. Então por isso é importante isso aí. Então vamos lá. Responsável pelo processo de fabricação. O produto vai ter que passar por várias etapas até chegar no final para que tudo dê certo, certo? E tem que atender a demanda. O que é demanda? São os pedidos. É muito chato, muito conveniente, né? Você chega numa loja, poxa, quero comprar aquela blusa ali da vitrine. Não tem mais, acabou. Poxa, é complicado. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar desiludido com aquela loja e vai fazer o quê? Gastar seu dinheiro em outro lugar. E se por um acaso você não encontrar uma blusa daquela em outra loja, você vai ficar chateado com aquela loja que você queria tanto aquele produto, certo? Então, vamos compreender os tipos, né? Produtos padronizados. O que é produto padronizado? Tem aqui alguns exemplos, ó. Aqui, ó, loção hidratante, abacate vitamina. Isso aqui é padronizado. Você vai encontrar um monte desses aí no mercado. Benjamin, aqui, ó, Benjamin é padronizado. É tudo fabricado da mesma forma. E assim sucessivamente. Deixa eu ver o que temos aqui. Pó de fibra. Isso aqui é para quem faz unha, né? Aqui, ó, pó de fibra. É tudo padronizado. Você vai lá na lojinha e vai encontrar um monte desses iguais, entendeu? Detergente, água, é tudo padronizado. Coca-Cola, é tudo
padronizado. O que é padronizado? É no mesmo formato. Você não encontra, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola azul. Azul com a garrafa triangular. Não, você vai sempre encontrar aquele padrão de Coca-Cola, né? Com aquele padrão de contorno, com aquela garrafa transparente, enfim. Entendeu? Então, é a forma como o produto vai ser apresentado. São os produtos padronizados, certo? E produtos sob medidas. A própria foto já diz tudo para você. Calçados, tem vários números, né? Tem 39, 40. O que você chega lá na sapataria? Poxa, eu quero comprar um sapato, quero comprar um tênis novo aqui para academia. Tá bom, quanto que você calça? Quanto que você calça, né? No meu caso, pezinho de moça. 39, olha só, calça 39. Aí você calça 39 e o cara vai lá e vai buscar sapatos 39. Por quê? Porque são feitos sob medida. Que aí você vai botar seu pezinho lá e vai funcionar. Da mesma forma, a roupa, ok? Isso aí são os padrões, certo? Então tá aí, você vai comprar roupa sob medida para você. E é engraçado, às vezes é meio complicado. Poxa, eu visto M. Aí o cara chega pra você com uma blusa maneira, aí aquela blusa tá apertada. É o formato lá. Ah, não, você não tem G não. Ih, só tem M, quer dizer, você acaba não levando porque de outra marca o M dela é pequeno. E isso acontece muito, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E não é só roupa não, como vocês estão vendo aí. Confeitaria, desenvolvedora de programas. O produto sob medida você não encontra ele só na loja. Você pode pedir para o cara fazer para você um panfleto, fazer um banner, certo? Fazer um programa para você, pedir para fazer um bolo. Ah, quero fazer um bolo aqui com a foto da minha família. Isso aí é um produto feito sob medida, tá bom? Alfaiate também, pede lá para fazer. São poucos, né? Mas existem. Você vai lá, pede para fazer um terno para você, uma roupa sob medida que caiba certinho, tá bom? E produtos e serviços, olha só. Ah, já sei, produtos são coisas, serviços são pessoas. Quase isso. Produtos é algo que você possa consumir, algo que você possa o quê? Comprar, ok? E tem que ter o serviço. O serviço é indispensável. Exemplo simples. Você vai na rua comprar um produto de um ambulante. Ah, pendrive, fone de ouvido, carregador portátil, que não sei o que, não sei o que. Vai ter o cara lá, o ambulante andando. Aquele ambulante ele vai oferecer o quê? Um serviço. Ele está ofertando, ó, tem esse produto, tem esse produto, tem esse outro. Tem que ter alguém para poder segurar, para poder mostrar para você aqui, ó. Maquininha de cartão, ó, maquininha de cartão, tá aqui, ó, maquininha. Essa maquininha que você compra não sei quanto na internet, comigo você vai comprar por 30 reais. Olha só, 30 reais que você compra por 250. Tô dando um exemplo, né? Não sei se é assim. Enfim. Então todo produto vai ter que ter um serviço. Imagina, supermercado. Ah, supermercado é só produto. Tem lá os produtos na prateleira? Sim. Mas até aqueles produtos chegarem na prateleira, alguém foi lá colocar, não foi? Então, o supermercado já oferece aquele serviço. Aí você vai lá pegar o carrinho. Aquele carrinho, tudo, alguém colocou. Tudo no mercado gira em torno de algum serviço. Não tem um lugar que você chega, não tem ninguém. Tem sempre ter alguém para te atender. Esse alguém vai oferecer o seu serviço. E o produto está aí para ser consumido. Beleza? Sendo ele durável, não durável. No caso desse aí é não durável, porque no caso é um produto não durável consumível, que você consome, ele não fica durando a vida toda. Você vai comer ele, vai consumir, certo? Então vamos lá para o próximo. Produto, resultado de alguma atividade humana sobre alguma matéria-prima no processo chamado de produção. Por exemplo, para fazer isso aqui, teve alguém. Tudo bem, tem máquinas? Tem máquinas, mas teve alguém para poder... em algum momento, esse Benjamin aqui, alguém botou a mão para fazer, certo? Isso aí me lembra muito quando eu trabalhava lá em Valença. Eu já trabalhei muito antes de ser professor, eu trabalhei como confecção de roupa. E lá era assim, chegava a peça de roupa, eu costurava a minha parte da peça, passava para o outro, e já costurei bainha, já costurei espelho de calça, que é aquela parte
de dentro da calça, já costurei botão, já costurei várias coisas, aí você vai passando. Então, isso é um resultado de uma atividade humana. Chegou o tecido, certo? O algodão foi transformado em tecido por alguém, alguém teve que operar a máquina. O tecido, por sua vez, chegou até a confecção pela qual eu trabalhava, ok? Não sou eu, como várias pessoas. E essas pessoas foram lá e transformaram esse produto em alguma coisa, mão humana. Entendeu como é que funciona? É mais ou menos isso aí, ó. O homem exerce atividade na matéria-prima e vai transformar a matéria-prima, o produto, no seu estágio inicial. Algodão, folha retirada das árvores, da celulose, enfim. Tá aí a dica. O plástico, certo? Para produzir isso aqui, teve alguém para poder fazer teve uma mão humana, nem que seja para operar, apertar o botãozinho da máquina para fazer. Teve uma mão humana. Borracha, ó, essa parte aqui também de plástico, enfim. Por aí vai, certo? Bom, e o serviço é uma atividade humana sobre a matéria-prima. Por exemplo, você vai pedir um hambúrguer lá no McDonald's, vai ter alguém para fazer, não vai? Não vai ter alguém para trabalhar no caixa? Esse é o serviço, certo? Você vai lá no shopping, tá lá aquele banheirinho cheiroso, limpinho. Então, alguém pegou e limpou aquilo ali. Aquilo é um serviço que o shopping prestou para você. Beleza? Da mesma forma, eu aqui agora contigo. Você está assistindo esta aula e você está adquirindo um serviço. Ou seja, algo que eu estou oferecendo para você. Tem mais exemplos? Tem. Dentista, médico, arquiteto e assim sucessivamente. Eles vão oferecer um serviço para você. Certo? Então, vamos lá. Trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. 3 elementos importantes. Certo ali, ó. Como você pode perceber, tá tudo ali, ó, para ser transformado em alguma coisa. Então, trabalho, certo? É o homem que é exercida pelo homem em algum produto ou serviço, certo? Então, você vai trabalhar em alguma coisa e transformar aquela coisa. Por exemplo, fazer um bolo, por exemplo. Você já está transformando, é a mão humana ali, certo? Então, vamos lá. Trabalho qualificado precisa de algum tipo de aprendizagem para ser realizada. Claro, com certeza. Se você vai entrar em algum lugar, sendo ele qualquer um, mesmo que você tenha experiência na área, você vai passar por um processo de quê? De treinamento para que você possa aprender como fazer determinada coisa, certo? Então isso é um trabalho qualificado, ok? É para mexer com máquina, até no próprio ensino, por exemplo. Eu, por exemplo, já sou professor há muitos anos. Todos os locais que eu trabalhei, eu tive que me adaptar ao trabalho, eu tive que ver a forma de trabalho e tive que me adaptar. Então passei por um treinamento. Um exemplo de trabalho qualificado, trabalho de qualidade. E não qualificado é aquele que não precisa de aprendizagem para exercer função. Ou seja, não é que não é qualificado, quer dizer que seja ruim, nada a ver. Aqui tem um exemplo, servente de obras. A pessoa já vai aprender ali fazendo. Ó, faz aqui, ó, mistura aqui. Ó, o cara já deixa lá a massa pro cara fazer. O cara vai lá, mexe, mistura tudo. Aí daqui a pouquinho o cara só tá observando. Só tá mexendo e levando os baldes lá de cimento. Quando for ver, o próprio funcionário, o próprio servente, já viu como o cara fez e já... Que, chefe, vem cá. Pra fazer aquilo você fazia, pô, é isso mesmo, cara. Não, observei, eu posso fazer? Pode. Quando você vê, você já tá fazendo. Quando você vê, você já tá aprendendo outras coisas. Não é porque não é qualificado, não sirva. Tem vários tipos de trabalho. Por exemplo, como eu falei, trabalho de ambulante. Cada ambulante vende de uma forma diferente, certo? Então tá aí. Deixa eu prosseguir, já ia dar exemplos de... Você pode perceber que cada vendedor ambulante que passa no trem, cada um vende de uma maneira diferente. Certo? House. Eu já vi o pessoal vendendo assim, ó. House, óleo house, que não sei o que. Aí teve um que ele vendia house tipo que latino. Ele falava assim, house, house, house. Aí é a forma que cada um trabalha. É um trabalho não qualificado. Ninguém ensinou para ele como vender. Ele mesmo já saiu aprendendo sozinho e fazendo. Certo? Matéria-prima, já expliquei. E vou dizer para você novamente, é o produto que não é transformado, tá? É um produto que está lá, um produto da natureza, que vai ser transformado
para que ele possa ser utilizado, certo? Então, ó, aqui, ó, é formada de recursos naturais, certo? Exemplo simples, a folha de papel que você aprende desde pequenininho na escola, que é feito o quê? Da madeira. O plástico, que é o quê? Derivado do petróleo. E assim sucessivamente. O vidro, que vem de onde? Da areia. Né? Da areia você constrói o vidro. A areia é a matéria-prima, é o produto no seu estágio inicial, sem ser transformado, certo? Então, o que eu acabei de dizer está dizendo aí que esses são os recursos naturais. Por exemplo, essência de flores e tudo mais. O cara vai lá na natureza, pega lá as flores e tudo, tira a essência e transforma. Exemplo clássico. Gosta de caldo de cana? Então, a própria cana, quando ela chega lá, para ser transportada, ela teve um trabalho. A cana ela é cheia de folhas, fica numa plantação. A pessoa teve que cortar a cana, botar no caminhão. A outra pessoa foi lá e limpou a cana, tirou aquelas folhas para deixar a cana bonitinha e a cana é a matéria-prima. E depois que ela já chegou na mão do homem praticamente pronta para fazer o caldo, já foi transformada. Tranquilo? Então vamos lá. Instrumentos de produção. Você precisa de alguma coisa para você transformar, certo? Por exemplo, como eu falei, o que você precisa para você produzir cana? Você precisa de pessoas, certo? E você precisa também de instrumentos de trabalho. Por exemplo, vamos supor, você vai contratar um monte de gente para cortar cana. Você vai contratar o trabalhador, vai botar ele direitinho, todo protegido para não se cortar e tal, luva e o facão. No caso, seria um instrumento de produção. Não só o facão, como também os caminhões, certo? Enfim, o que ele vai embalar para poder colocar aquele bando de cana e levar lá. Reciclagem, certo? Então, tudo isso e muito mais são os instrumentos de produção. É o que você usa para que você possa transformar a matéria-prima num outro produto, certo? E isso é chamado de força produtiva. Beleza? E aqui temos o exemplo da força de produção. Tem os meios, as formas, o trabalho desenvolvido pelo homem, os instrumentos, o que foi feito, certo? E a matéria-prima que é transformada, tá bom? E os modos de produção é a forma que eles são feitos, certo? É como que é o processo, como que é começa aqui e termina aqui, certo? Vou dar o exemplo lá da confecção de roupa, que eu trabalhei muito tempo lá em Valença. Tem até na minha carteira assinada. O que acontece? Lá, por exemplo, chegava o tecido. Chegava as peças todas cortadas. E aí, antes de eu costurar, a pessoa falava, ó, aqui tá um exemplo, deixa eu sentar aí para te mostrar. Ó, é assim que você vai costurar, tá bom? Tá bom. Aí a pessoa ficava lá para ver. Costura aí para eu ver. Não, não é assim não, ó, desfaz e faz de novo. Isso, é assim que você vai fazer, beleza? Beleza. Aí de repente, vamos supor, costurei bolso. Aí de repente chegou um bolso de outra cor e do mesmo modelo. A pessoa não vai precisar sentar lá para poder me explicar de novo. Só vai trocar o quê? A linha para poder costurar. Tô dando um exemplo. Isso já é um modo de produção. Beleza? Assim, tô dando exemplos para ficar mais fácil de entender. Depois você dá uma lidinha no material que é muito importante. Certo? Meios de produção primitivo. Certo? Primitivo é que assim não tinha recursos, não tinha assim muitos equipamentos para aquela época. Certo? Então, meio de produção primitivo é o famoso quebra-galho. O que você vai usar para você poder fazer o que se propõe, certo? Fazer fogo. Eles, né? Pegavam um galho, isso você já deve ter visto em filmes, certamente. Pega um galho, põe eu não sei te dizer o que é perto ali do galho, vai esfregando, até sair um foguinho ali. Isso já é um meio de produção primitivo. Você pegou um galho da natureza, esfregou em outro galho, colocou lá umas folhas secas ou algo do tipo e dali saiu o fogo. Tá bom? Tô dando um exemplo para você. Modo de produção primitivo, certo? Modo de produção escravista, o próprio nome diz, a produção era feita por escravos, certo? Então, não eram trabalhadores que não recebiam por isso
e eram obrigados a trabalhar, certo? Não recebiam por nada. E o modo de produção asiático, predominado na China, Egito e Índia e África Antiga, certo? Os escravos eram forçados a trabalhar pelos camponeses, que eram forçados a produzir e entregar tudo ao Estado, formando uma pirâmide de poder, certo? Então, tinham os escravos, tinha os camponeses, tipo, o Estado cobrava dos camponeses, certo? Os camponeses tinham sob domínio deles os escravos, que um cobrava o outro. O escravo tinha que trabalhar junto com o camponês, claro que o escravo trabalhava muito mais, para poder entregar lá para o Estado, que tomava tudo, isso aí, certo? Ou seja, na base da pirâmide está a grande maioria que eram os escravos, certo? Então tá aí. Modo de produção feudal tinham os senhores e os servos, ou seja, os senhores eram essa parte aí é de história. Essa parte aí eu lembro muito bem que eu tirava boas notas, então posso comentar com minhas próprias palavras. Tinham os senhores feudais, que eram donos das terras, e aí eles cediam um pedaço da terra. Ó, essa terra aqui eu vou deixar você trabalhar, mas eu quero uma parte do que você produzir para mim, certo? A grande maioria do que você produzir é para mim, e se tiver alguma coisa para você, você usa aí para o sustento da sua família e tal. Mas aí você trabalha para mim, você vai ter aqui uma casa e tudo, era bem, né? Não era aquela casa, era uma coisa bem rústica mesmo, certo? E aí você trabalhava para poder pagar para eles, certo? É parte da sua produção, ok? Produção capitalista, ou seja, dinheiro. Ah, quanto mais dinheiro você tem, mais poder de compra você tem, mais pessoas você pode comandar, certo? E aí, tá aí, ó. Modo de trabalho que não é escravista ou exploratório. Você recebe por um salário, certo? Tem vários tipos de produção, certo? Da burguesia, privados pela burguesia. Quem é burguesia? São as pessoas que têm grana, são donos de empresas e que comandam e que tem um monte de trabalhadores que recebem salário que faz com que a empresa dele funcione, gerando cada vez mais lucro, certo? Tava vendo até na televisão, né, a respeito de esse pessoal que conta piada, né? Falando que tem o salário cebola. Como é que é o salário cebola? Você olha e chora. Estavam falando vários tipos de salário e eu acabei me recordando agora, né? Agora eu não consigo me recordar mais. Só lembro do salário cebola. Você olha e chora. Enfim, de um lado a burguesia, que é dona do sistema de produção, ou seja, eles são donos das fábricas, donos das empresas, e do outro, o proletariado, que é o trabalho assalariado responsável por produzir. Como como dizia o professor Raimundo. E o salário, ó, tá? E os modos de produção capitalista. Pré-capitalismo, no sistema feudal, aquele que eu havia comentado. O capitalismo comercial, os lucros estão na mão dos comerciantes, dos donos de loja, certo? E com isso eles vão pagando pessoas para trabalharem para eles. Capitalismo industrial, indústrias do trabalho assalariado, ou seja, empresas, certo? Para fazer isso aqui tem uma empresa. É um capitalismo industrial, certo? São fábricas, indústrias, e não é só esse tipo de produto também, certo? É carro, é avião, é moto, roupa, enfim, o que você imaginar de produto, sabonete, o que você for imaginar de sabão em pó, o que você for imaginar de produto igual, eu estou falando de capitalismo industrial. E capitalismo financeiro é a fase onde os lucros começam a estar nas mãos dos comerciantes e o trabalho assalariado fica mais comum, tá? Esse aí é o capitalismo financeiro. Aqui está atividade em dupla, mas você pode fazer uma atividade individual, certo? Aqui é o seguinte, ó. Informe o padrão que há nos produtos abaixo. Sabão em pó, ele é o quê? Ele é industrializado, ele é um produto padronizado, é um produto sob medida. Como é que ele é? Detergente.
lã de aço, certo? Aquelas lã lá utilizadas para fazer cercas e tudo, é o quê? Certo? Hastes flexíveis de algodão. E aí? Algodão. E aí, você vai dizer aí se ele é sob medida, se ele é industrializado, se ele é um serviço, se ele é um produto e serviço. Enfim, você põe da maneira que você achar melhor aí. Desenvolva um produto sob medida com os materiais fornecidos pelo seu professor. Bom, vamos lá. Como é que você faz para produzir aí? Vou dar um exemplo para você. Como é que você desenvolve um produto onde a pessoa que não gosta de estudar, goste de estudar? E aí? Que produto é esse que você pode desenvolver? Certo? Eu gostaria também que você desenvolvesse também uma capa de chuva mais prática de vestir. E aí, como é que você pode desenvolver? Você pode jogar suas ideias aí, tá bom? Como que você faz? Que tipo de produto você pode desenvolver para a pessoa não ter dificuldades de acordar, certo? Então, estou passando para você apenas 3 coisinhas aí, certo? Para você desenvolver sob medida com os materiais fornecidos pelo professor. Eu quero que você desenvolva um produto onde faça a pessoa que não gosta de estudar passe a gostar de estudar. Uma capa de chuva mais fácil e prática de vestir e mais rápida de vestir. E o último item, saindo aqui fresquinho da minha memória, eu agora não consigo me recordar. Deu branco, mas aí você volta aí a aula e dá uma olhada, beleza? Então, só para quem assistiu esse vídeo que vai saber o que eu quero desse produto agora, que vai ser a pegadinha do malandro, tá bom? Só não esqueça, nome completo lá em cima, turma, módulo, aula, pergunta e resposta e foto legível de cima. Por favor, defina bem o que você quer saber. Professor, tô com dúvida. Poxa, tá com dúvida em quê? Em qual matéria? Certo? Professor, é da aula tal, pergunta tal. Poxa, você pode fazer a pergunta de novo, você pode tirar um print e me mandar. Professor, não entendi essa parte. É só você falar comigo que a gente vai desenvolver, certo? O produto era o quê? Era desenvolver um produto para quem não estuda, para quem não gosta de estudar, passe a gostar de estudar. Ah, lembrei aqui agora. Uma capa de chuva prática e rápida de se vestir. E aí, como é que você pode desenvolver esse tipo de produto? Como é que ele vai funcionar, por exemplo? E desenvolver um produto para conseguir acordar quem tem dificuldade de levantar. Não adianta produto existente, tá? Você pode criar coisas novas, tá bom? E também você pode desenvolver um produto também de higienização rápida. Como é que você faz, por exemplo, um produto para você poder lavar sua mão a seco, certo? Esse tipo de produto já existe, mas você pode criar. Como é que você faz para lavar sua mão no meio da rua? E aí, será que tem um produto que você pode desenvolver? Se você precisa lavar a mão onde não tem torneira e não tem sabão, sabia que esse produto já existe? Você pode criar também. Então, desenvolva esses 4 produtos aí, tá bom? Obrigado, valeu e tchau.